Esta história começa com um garoto chamado Dada, carregando um caixão estranho sendo perseguido por várias feras conhecidas como fadas. Dada consegue fugir da maioria das fadas, mas por causa do peso extra que carrega, ele acaba se cansando e é atingido por trás. Após ser arremessado, Dada se esconde rapidamente sob um tronco e grita desesperadamente para seu companheiro Zilo fazer algo sobre a fada que o ataca. Naquele exato momento, Zylo surge voando de longe, como um Superman, mata a fada e então leva Dada para tratar seus ferimentos. Dada se contorce de dor e, com toda a seriedade, implora a Zilo que ponha fim à sua vida, pois não aguenta mais a agonia. Aparentemente, há um jeito de ele ser ressuscitado depois, mas Zilo se recusa, pois não quer carregar o corpo de Dada por todo o caminho de volta. Dada argumenta que eles não precisam necessariamente do corpo dele, e a igreja pode literalmente realizar o ritual de ressurreição contanto que haja qualquer corpo disponível. Zilo já está farto das bobagens de Dada. Então ele o soca no rosto, silenciando-o, antes de lembrá-lo que o ritual de ressurreição usado em heróis não passa de um procedimento proibido que arrasta as almas dos mortos para fora do inferno, indicando que tanto Dada quanto Zylo são heróis deste mundo. Segundo Zilo, há muitos efeitos colaterais, como a perda da própria identidade e das memórias, mas Dada já deveria estar ciente dessas consequências. Então Zilo pergunta a Dada se ele se esqueceu disso devido aos efeitos posteriores de ter sido ressuscitado tantas vezes. Dada finalmente volta a si após recordar os horríveis efeitos colaterais, então ele desiste da ideia e para de se mover. Zylo continua, afirmando que mesmo que ele coletasse um corpo para Dada, a igreja não tem mais a intenção de trazê-lo de volta dos mortos. Então, apesar do medo de ter que sentir uma dor infernal, Dada arranca o pedaço de pau cravado em seu estômago enquanto Zilo esquenta uma faca, preparando-a para selar a ferida aberta de Dada. Após cuidar de Dada, ambos se sentam perto de uma fogueira, e Zilo começa a repreendê-lo ao notar a garrafa de vinho, dizendo para ele corrigir seu estúpido hábito de roubar. Aparentemente, Zylo havia encarregado Dada de rastrear o paradeiro das fadas, mas depois que Dada viu uma equipe de transporte de cavaleiros sagrados na floresta, ele não conseguiu controlar seus impulsos e roubou as coisas deles, o que causou uma grande confusão. Além disso, um grande grupo de fadas começou a atacar os cavaleiros sagrados. No meio do caos, Dada de alguma forma escapou e acabou aqui. Dada se pergunta por que tantas fadas apareceram, e Zilo responde que aproximadamente 5.000 fadas foram enviadas pela praga demoníaca para impedir a retirada dos cavaleiros sagrados. Se as pragas demoníacas não forem detidas, não apenas os cavaleiros sagrados morrerão, mas a própria floresta também será corrompida. Zilo sabe que isso seria uma missão suicida, mas ele ainda pensa que eles deveriam ajudar os cavaleiros sagrados a escapar, porque caso contrário, a igreja os punirá com a morte. Embora a morte possa parecer irrelevante por causa do ritual de ressurreição, Zilo não quer perder todas as suas memórias um dia. Ele aceita o fato de que, como herói, nenhum deles tem escolha a não ser seguir suas ordens. De qualquer forma, Zilo se levanta para começar a trabalhar quando nota o caixão à distância. A princípio não percebe o que é, mas depois de descobrir o sigilo, ele se dá conta de que Dada roubou este caixão dos cavaleiros sagrados. Após dar outra bronca em Dada, Zilo se pergunta o que deveriam fazer com o caixão. Ele suspeita que dentro há o corpo de um nobre ou de algum oficial de alta patente dos Cavaleiros Sagrados, mas ao abrir o caixão, revela-se que é o corpo de uma deusa. Neste mundo, as deusas se referem a armas criadas para combater os senhores demônios. Zilo não sabe o que a igreja está tramando, mas não quer se envolver nisso, então decide abandonar este corpo aqui. Eles ouvem uma buzina de sinal de emergência de uma unidade de reconhecimento vindo da distância, e Dada com sua supervisão, avista a unidade de reconhecimento sendo cercada por fadas. Dada acredita que não há nada que possam fazer para ajudar os cavaleiros, mas Zilo pensa diferente. Ele lembra a Dada que a missão deles é ajudar mais da metade dos cavaleiros sagrados a escapar do campo de batalha, então eles devem salvar o máximo de pessoas possível para aumentar a taxa de sucesso da missão. Com esse objetivo em mente, Zilo se prepara para pular na batalha, quando ouve um suave murmúrio vindo de trás. É a garota deusa que despertou. Após ouvir fragmentos das palavras de Zilo, ela assume que ele é seu cavaleiro, então ela se oferece para ajudá-lo a completar sua missão. Mas em troca, ela quer que ele a elogie e faça um carinho em sua cabeça assim que a missão for concluída. Zilo, por alguma razão, está irritado com a garota deusa, e a julgar por sua aparência, ele suspeita que ela seja a 13ª deusa não ativada, Teorita. Teorita acena com a cabeça e se apresenta orgulhosamente como uma guardiã cujo dever é trazer milagres. Ela se oferece para trazer todos os milagres que o coração de Zilo desejar, mas seu comportamento divino só faz Zilo detestá-la ainda mais. Ele não quer a ajuda de uma deusa, então pede a Dada para ficar de olho em Teorita e pula sozinho na batalha. Apesar da atitude hostil de Zilo, Teorita o acompanha mesmo assim, pois ela decidiu ajudá-lo a alcançar seu objetivo. Ele ainda se recusa a aceitar a ajuda dela e ataca as fadas próximas sozinho, usando o poder sagrado do calor e da luz. Dada também desce para ajudar e derruba uma fada com um cajado de raio. A deusa se aproxima de Dada querendo ajudar, mas ele, relutantemente, pede para ela ficar e descansar. À medida que mais fadas chegam, Zilo, o único a causar dano, começa a ser superado em número. Mas ainda assim, ele continua imprudentemente, enquanto Teorita, que o declarou seu cavaleiro, o segue como um bebê perdido. Eventualmente, eles lidam com todas as fadas e conseguem salvar 7 cavaleiros sagrados.
No entanto, os Cavaleiros Sagrados agem com ingratidão ao reconhecer Zylo como um herói penal. Afirmam que ser salvo por alguém como ele manchou sua honra. Exigem saber o que Teorita faz com Zylo, já que ela deveria ter sido levada pela equipe de transporte. Enquanto a atmosfera fica tensa, uma voz ecoa dentro das cabeças de Zylo e Dada. A pessoa que fala é Venetun, outro herói que está usando o selo de comunicação para falar remotamente com os dois heróis. Venetun afirma estar em apuros e relata que as forças principais dos Cavaleiros Sagrados estão marchando em direção ao exército da praga demoníaca. Zylo não entende, pois, pelo que ele sabe, os Cavaleiros Sagrados deveriam recuar após a missão. Só agora ele percebe que a igreja mentiu para os heróis e, segundo um dos cavaleiros presentes, foi decisão da comandante Kivia atacar a praga demoníaca. Isso só complica a situação para os heróis, pois se 50% dos cavaleiros sagrados morrerem, a missão será considerada um fracasso e eles serão punidos com a fogueira após a ressurreição. Zylo pergunta a Venetun onde serão os pontos de interceptação. Ao saber que os Cavaleiros Sagrados planejam interceptar a praga demoníaca no segundo ponto de travessia do rio Purcell, Zylo decide ir para lá imediatamente. Mas primeiro ele ordena ao grupo de cavaleiros que salvou que recuem, dizendo que não estão em condições de lutar. Contudo, os cavaleiros já decidiram dar suas vidas pelo comandante. Mesmo assim, Zylo ordena novamente que voltem para o sul, prometendo que não serão atacados por fadas, pois ele já lidou com todas naquela área. A equipe de supervisão da unidade de heróis de Zylo está no extremo sul da floresta e repreende Venetun, enquanto Zylo promete cobrir a retirada deles. Eles concordam, pois não são loucos o suficiente para morrer em vão. Zylo afirma que adoraria ver todos os Cavaleiros Sagrados morrerem, mas se isso acontecer, sua equipe também estaria acabada. Então, ele começa a se mover com Dada e a irritante deusa Teorita. Enquanto isso, no rio Purcell, os Cavaleiros Sagrados acamparam para a noite e estão prestes a descansar. De repente, um batedor nota uma onda de fadas vindo em sua direção. Agindo rápido, a unidade de arqueiros prepara seus cajados de raio, enquanto os outros cavaleiros entram em formação. A comandante Kivia faz sua grande entrada a cavalo e ordena que atraiam as fadas o mais perto possível antes da interceptação. Assim que as fadas se aproximam, Kivia manda sua unidade de arqueiros disparar, e eles atacam as fadas com seus ataques de raio. Embora a primeira onda seja eliminada, a luta apenas começou, pois Trolls também estão chegando. Como contramedida, Kivia ordena às tropas que preparem o Mega Cajado de Raio. O primeiro ataque do Mega Cajado de Raio transformou o Troll instantaneamente num espeto bem passado. Kivia se convence de que seu exército derrubará o resto com facilidade. Dada e Zylo, observando a batalha à distância, ficam impressionados, mas Zylo não crê que as forças de Kivia tenham munição para lidar com todo o exército da praga demoníaca. Dada, por outro lado, nota algo estranho. Não reconhece nenhum cavaleiro com a comandante Lívia e diz não ter visto o brasão deles. Como esses cavaleiros tecnicamente não estão na lista dos que precisam sobreviver, Dada sugere que não se envolvam. Teorita, no entanto, discorda, afirmando que deveriam ajudar os cavaleiros e compartilhar a glória da vitória. Ouvir suas palavras só deixa Dota mais miserável, pois ele menciona que ninguém neste mundo deseja compartilhar a glória da vitória com gente como eles. De qualquer forma, o Mega Cajado de Raio fica sem munição minutos depois. Kivia decide então outra abordagem e comanda suas tropas a lutar contra as fadas com armas regulares. Assim, os lanceiros atacam as fadas destemidamente de frente. Zylo, observando a batalha com binóculos, se pergunta se Kivia enlouqueceu. Ele prevê que mais fadas se aproximarão do exército de Kivia de outras direções, e logo seu exército estará cercado por todos os lados. A única razão pela qual ele crê que as fadas tomarão tal decisão tática é porque a praga demoníaca que as controla é muito inteligente. Então, Zylo sabe que precisa se encontrar com Kivia e discutir contramedidas. Ele decide ir para lá imediatamente, mas ao pular percebe que Dada sumiu. Após procurar, encontra um bilhete deixado por Dada dizendo que vai roubar tudo de valor que encontrar dos Cavaleiros Sagrados. Zylo fica completamente sem palavras e decide acabar com a vida miserável daquele ladrão na próxima vez que o encontrar. Mas, por enquanto, tem Tirita como única aliada. Isso excita Tiarita, pois ela crê que seu cavaleiro finalmente confiará nela em batalha. Zylo está prestes a dizer a Tiarita por que odeia os poderes das deusas, mas é interrompido pelas ondas de choque visíveis do campo de batalha. Sabendo que o tempo é curto, Zylo ativa seu selo de voo e voa para o campo de batalha, notando outra onda de monstros se aproximando pela esquerda.
Ele ignora os monstros e pula no campo de batalha, derrubando dezenas com um golpe. De repente, centenas de criaturas semelhantes a cobras começam a chover sobre as tropas de Kivia, ceifando suas vidas ao toque. Zilo fica furioso ao ver os cavaleiros morrerem à sua frente e, em segundos, derrota uma onda de fadas sozinho. A comandante Lívia se aproxima, exigindo saber quem ele é, mas antes que se apresente, Teirita chega, desviando a atenção de Kivia, que reconhece a 13ª deusa. Ela pergunta à deusa por que está ali, já que deveria estar com a equipe de transporte. Zilo diz a Kivia para não se preocupar, prometendo não ter forjado contrato algum com a deusa. Parece que o contrato se refere a deusas escolhendo alguém como cavaleiro e agindo como companheiro pelo resto da vida. De qualquer forma, Kivia exige que Zilo explique quem ele é, mas ele afirma que não há tempo para tais teatralidades, pois a própria praga demoníaca Odgog está aqui a caminho, corrompendo tudo em seu rastro. Assim que entendem que o Senhor Demônio está a caminho, o céu escurece e a estação muda. Vem uma rocha em erupção e o instinto de sobrevivência de Zylo lhe diz uma coisa: os soldados devem correr. Saiba que a comandante Kavia jamais permitiria que seus soldados recuassem no campo de batalha. Os próprios soldados decidem que o monstro não deve se aproximar, então lançam seus ataques e atiram. Infelizmente, suas armas só os colocam em apuros, pois o monstro devolve as flechas em grande quantidade. Percebem imediatamente que não podem lutar daquela distância, então talvez precisem se aproximar, o que será mais arriscado. Zilo pergunta a Kavia se ela tem catapultas. Pode-se supor que ele pensa em atirar de longe com elas, mas Kavia diz que as catapultas estão com o primeiro exército, então só podem se virar com os balanços que têm. Ela se vira para comandar a equipe, mas Zilo a chama de volta e a ridiculariza. Como pretende atacar assim, sabendo que os monstros devolveriam o ataque e todos morreriam? Ele grita para que a equipe recuar imediatamente, mas isso só irrita Kavia. Ela opina que é quem lidera a equipe e planejou que darão suas vidas para proteger a cidade. Ele revela ser o escolhido para apoiá-los e que os está comandando. Ela descobre que ele é um herói, e isso só piora o ódio dela. Ela o lembra que ele nem pode morrer, então por que se preocupa com a morte dele se ele ficará bem? Fica mais furiosa que a deusa Teorita esteja ali, lembrando-o que a única missão é levar Teorita em segurança, para depois sacrificarem suas vidas. Esse é o plano dela, e é exatamente o que fará. Ele perguntou a Teorita por que ela está ali, dizendo que nunca forjaria um pacto com ela, e que se quiser deveria fazê-lo com qualquer outro cavaleiro presente. Teorita chama Zylo pelo nome, e Kavia sente que o nome é familiar. Antes que a conversa se intensifique, percebem que o monstro se aproxima e está em erupção. Partem para a luta enquanto o monstro à frente envia várias bombas contra eles. Zylo grita para todos se abaixarem. Ele desvia das balas, que caem e criam pequenos monstros que atacam os soldados. Percebendo a gravidade da situação, Zylo pula na floresta. Ele voa de volta ao campo de batalha e apunhala com sucesso o Senhor Demônio. Prestes a assumir a vitória, sua espada quebra nas costas do demônio e ele pula, declarando que sua sorte acabou. Os monstros pegam as armas dos comandantes e as arremessam. Nisso, Zylo se machuca e tudo escurece. Ele acorda com o som de Teorita, tão ferida quanto ele. Ela implora para ele usar os poderes dela, lembrando que não há como sobreviverem ali sem eles. Ele luta para se levantar, insistindo que não usará o poder dela. Olha para o outro lado da área e vê os soldados sendo derrotados. Percebe que precisam do poder da deusa, e como insiste em não usar os poderes dela, precisa de outra pessoa para fazê-lo. Ele grita para Kavia e implora para ela criar um vínculo com Tairida e usar seu poder, mas Kavia não responde. Ele percebe imediatamente que Kavia está morta. A situação saiu do controle e ele precisa de Tairida. Ele lamentavelmente se levanta e vai estabelecer um vínculo com ela. Remove as luvas e pega a espada. Ela pergunta se ele sabe como criar o vínculo, e ele diz que sim. Ele se corta e lhe dá seu sangue. Ela beija o sangue dele, e ele entra em transe. Quando ele retorna, o vínculo deles foi criado. Ela pergunta de que parte do poder dela ele precisa, e ele diz que quer dar uma lição nos monstros para fazê-los fugir. Com lâminas nos olhos, ela une seu poder ao dele e lança espadas no campo, destruindo todos os monstros. Os outros cavaleiros ficam chocados, mas ela está animada com seus poderes. Ela afirma que Zilo deveria esfregar sua cabeça e elogiá-la, mas Zilo ainda não se importa. Ele se afasta, dizendo que tem mais trabalho. Pega sua espada e a lembra que há várias fadas para matar. Ele joga sua espada neles, mas precisa de mais. Grita pra Teorita pedindo espadas, e ela as joga pra ele. Contudo, ela insiste que ainda quer seus elogios e que ele deve dar isso a ela. Ele pega as espadas dela e as joga nas fadas para abrir caminho. Ao avançar, vê Kavia se levantando. Ele percebe que ela ainda está viva, embora não se importe nem um pouco.
Ele diz a ela para derrotar os remanescentes das fadas e cuidar dos cavaleiros feridos. Ela o olha, ridícula, perguntando-se por que um mero herói a comanda. Ele diz que é pela sobrevivência deles, declara que vai derrotar o Senhor Demônio e que, seja louvor ou punição, ele merece. Quando ele retornar vivo, deveriam dar isso a ele. Ele carrega Teorita, e ambos caminham rumo ao Senhor Demônio para derrotá-lo. Ao se aproximarem, várias fadas os atacam. Ele pega sua espada e as derrota uma após a outra. Teorita pede para ele deixá-la lutar também, mas ele recusa, alegando ter todas as táticas para vencer. Ele continua lutando contra as fadas enquanto avançam, e logo se aproximam do Senhor Demônio. A visão do Senhor Demônio aterroriza Teorita, que afirma não ter medo, pois é seu antigo sonho derrotá-lo também. Usando sua espada para abrir caminho, Zilo segue as hordas do Senhor Demônio até seu rosto. Teorita pergunta se deve atacar agora, mas ele diz que não. Ele ataca o Senhor Demônio novamente, e este libera mais fadas. Gradualmente são cercados por fadas, então Teorita pergunta se pode atacar. Quando ele permite, ela usa seus poderes nas fadas e destrói a maioria. Em seguida, faz um segundo ataque, dizendo que sabe o que ele quer como sua deusa. Teorita cria uma espada grandiosa para ele, exatamente a que ele pensa precisar para derrotar o Senhor Demônio. Com os poderes combinados, ele pula no demônio para derrotá-lo. Apunhala com sucesso o Senhor Demônio com a espada flamejante, e então ambos saltam para longe. Pode ter certeza de que o Senhor Demônio não aceitaria a derrota tão facilmente. Ele olha para frente e vê as pragas demoníacas em erupção novamente, e desta vez os ataques são contra a própria Teorita. Ele grita o nome dela e a cobre. Recebe o ataque por ela e cai. Eles se encontram do outro lado do campo e Teorita grita o nome dele para ter certeza de que está vivo e bem. Ela implora para ele acordar, lembrando que ele se sacrificou por ela. De repente, Dada, que havia sumido, retorna e Zilo acorda. Ao despertar, vê Dada com um selo de terreno, uma bomba capaz de destruir qualquer coisa. Ele assume que Dada roubou como de costume e pergunta por que ele foi roubar. Dada nega, alegando que estava na frente da casa e o selo o encontrou lá. De qualquer forma, é bom roubar, especialmente num momento tão crucial para Zilo. Ele pega o selo e pula imediatamente no Lorde Demônio. Ele coloca o selo no monstro e salta. Ele diz a Dada e Teorita para pularem com ele. O Lorde Demônio explode e as fadas começam a desaparecer. Ele diz a Teorita que é porque as bolhas demoníacas morreram. Ele está acostumado a matar Lordes Demônios, então não é novidade para ele. Assim que se recupera, Teorita vem ao seu encontro, lembrando-o de que ele havia derrotado o Lorde Demônio com sucesso graças aos poderes dela, e por isso ela aguarda seus elogios. Ela abaixa a cabeça pensando que ele a acariciaria. Em vez disso, ele apenas a parabeniza por ter sobrevivido. Ela fica chocada, perguntando-se se sua sobrevivência vale um agradecimento como deusa, e ele responde que sim. Sobreviver e derrotar o Lorde Demônio já é o suficiente para ser apreciado, seja como cavaleiro, herói ou uma deusa. Independentemente de tudo o que ele disse, ela ainda quer seus elogios, então ele acaricia a cabeça dela para demonstrar sua gratidão. Enquanto faz isso, ele tem uma explosão de memória de uma deusa com quem ele fez um pacto. Nesse momento, Kavya retorna com seus cavaleiros. Ela agora reconhece completamente quem é Zilo, e também Dada. Ela lê os crimes deles. O primeiro é que Dada roubou a deusa e também o selo do terreno. Então, sem qualquer comando, Zilo forjou um pacto com a deusa roubada e matou o Lorde Demônio apenas por elogios. Zilo não se incomoda em se defender. Kavya diz a Teorita que ela deveria ter sido levada para a fortaleza Gautwyl e que foi roubada. Teorita não se importa. Ela afirma que é o destino, e naquele momento o único cavaleiro que ela quer é Zilo, e eles podem deixá-la ir. Em choque, Kavya diz a ela que não sabe o crime que Zilo cometeu. Ela revela que Zilo foi sentenciado porque matou uma deusa. Em um flashback, Zilo foi mostrado como réu no templo por um crime. O juiz leu o crime dele. Naquela época, ele era um cavaleiro que liderava seu exército. Eles alegaram que ele havia ido lutar contra as 11 bolhas demoníacas sem qualquer autorização. Quando perguntaram se ele havia lutado contra o Lorde Demônio, ele admitiu que sim. Quando alegaram que foi sem autorização e apenas para obter elogios, ele negou. Ele revelou que havia recebido uma ordem de um cavaleiro a cavalo, que lhe pediu para lutar, e afirmou que reforços estavam a caminho. No entanto, os reforços não vieram, e ele teve que lutar com tudo o que tinha. O juiz insistiu que não havia registro de nenhum comando oficial para que ele lutasse. Além disso, o juiz perguntou se ele matou a deusa. Lamentavelmente, ele disse sim. Eles haviam lutado tanto com tudo o que tinham naquele dia, e porque a deusa Sunarva queria salvar seu povo e obter elogios, ela esgotou todos os seus poderes. Era uma lei trivial que, se uma deusa perdesse seus poderes, ela poderia ser possuída pelo Lorde Demônio. E se uma deusa fosse possuída pelo Lorde Demônio, seria desastroso. Como resultado, Sunarva pediu a Zilo para matá-la, e ele fez o que ela pediu. Os juízes se recusaram a acreditar nele. Eles alegaram que não havia nenhum relatório de que, quando uma deusa perdia seus poderes, ela poderia ser possuída.
Eles alegaram que ele havia matado a deusa intencionalmente. Enquanto tentava se defender, eles acreditaram que ele estava blasfemando contra a deusa, então começaram a espancá-lo. Ele olhou pra cima e percebeu que havia sido incriminado. A luta para a qual ele foi, o demônio e tudo mais, ele foi incriminado. Ele jurou naquele dia que se vingaria, pois foi sentenciado a ser um herói. Uau! Não é à toa que ele não queria fazer um pacto com Teorita. Dedos cruzados para ver se ele conseguirá descobrir quem o incriminou.